Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Momento crítico aqui do match, um dos maiores duelos aí da história do xadrez, José Raul Capablanca, o gênio cubano, o prodígio, o Mozart do xadrez, aprendeu a jogar sozinho com 4 anos de idade, contra o Alexander Alekhine, se tornou número 1 da Rússia aos 16 anos de idade, aqui ele já está com 35 anos, então ele está aí no seu auge talvez. Treinou por 5 anos para jogar esse match contra o Capablanca. E o momento crítico aqui, tá 4-2 pro Alekhine nesse match. A gente tá na rodada 29 agora. O primeiro a chegar em 6 vitórias é o campeão, tá bom? Então tá 4-2. Se a gente tá na 29ª rodada, foram 28 já. Então foram 22 empates até agora. Um match acirradíssimo, né? 4 vitórias aí pro Alekhine, 2 vitórias pro Capablanca. E vamos ver, momento praticamente decisivo aí do match, né? Se o Capablanca perder essa partida, 5-2 para o Alekhine, vai ficar complicado aqui para o Capablanca, né? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada se o Capablanca consegue reagir aí nesse match. O Capablanca começa aqui com D4, temos D5 pelo Alekhine, C4, o gambito da dama, E6, o gambito da dama recusado, cavalo C3, cavalo em F6, Bispo G5, a gente já viu essa abertura antes, né? Eles repetindo aí alguns lances. É muito comum, né, nos matches repetirem esse lance de aberturas. A gente viu isso recentemente com Caruana e Carlsen. Muitas partidas elas seguiam iguais por muitos lances na abertura e depois tentava-se um lance ou outro diferente, né? Você vai tentando ver se você encontra algum lance que melhore, né, a posição na sua abertura. Cavalo BD7, até agora tudo igual. E3 e agora o Alekhine faz o lance C6. Tá bom? Indo para essa estrutura aqui, bastante sólida aqui com E6, C6 e D5. Cavalo F3 foi jogado, dama em A5, cravando aí o cavalo. O cavalo aqui de F6 está protegido pelo outro cavalo. Agora com esse cavalo de C3 cravado, a ameaça é o cavalo veio para E4, atacando tanto o bispo quanto o cavalo de C3, né? O peão de E3 bloqueia o bispo não pode voltar para ajudar. Então dama em A5 é um lance que faz bastante sentido. Cavalo D2 foi jogado então descravando, né, o cavalo e segurando aqui a casa de E4. Bispo B4 fazendo uma pressão em C3. Dama C2 defendendo e desenvolvendo mais uma peça. Abertura bacana, perfeita até agora. D toma C4. E aqui primeiro com bispo toma em F6. É uma decisão interessante aqui pelo Capablanca. Cavalo toma em F6 e agora cavalo toma aqui em C4. Curioso, né, gente? Vamos voltar aqui, ó. Depois de peão toma C4, acho que muita gente pensaria em jogar o lance bispo toma em C4. Vale dizer que esse lance perde de imediato, tá bom? Porque, opa, tem alguém caindo aqui em G5, tá? Então é claro que nesse nível, né, de jogo, isso não vai acontecer, né? Então por isso que depois de D toma C4, o bispo toma aqui em F6, tá bom, pessoal? Só desmistificando aí, né? Bispo toma em F6... Cavalo toma em F6, mas é muito comum esse tipo de situação acontecer, pendurar a peça. Quando o foco está num lado do tabuleiro, né? E tem alguma coisa acontecendo ali, escondida, na surdina, ali do outro lado do tabuleiro, tomem cuidado, né? Cavalo toma C4 com o tempo então sobre a dama. Dama C7, A3 atacando o bispo. Bispo volta para E7, mantendo então o par de bispos. E aqui G3, o Capablanca vai desenvolver o seu bispo de casas claras nessa grande diagonal, em fianqueto. Roque, bispo G2, bispo D7, esse bispo ainda não está muito ativo, né? As pretas têm que tentar ativar talvez via C5 e talvez depois bispo C6, né? B4 foi jogado e olha só, né? Eu comentei de jogar C5 e aqui imediatamente o Capablanca faz um lance que impede, né, o lance de C5, dificultando então o desenvolvimento desse bispo aqui de casas claras. A partida segue com B6, olha o tema aí de C5, né? Eles estão brigando aqui, as negras querem jogar, o Alekhine quer jogar C5, que seria um lance libertador aí para poder dar maior atividade para os seus bispos. Roque, A5 primeiro tentando desviar o peão de B, cavalo E5 foi jogado, A toma B4, A toma B4, torre toma em A1, torre toma em A1 e aqui torre C8. Mais uma peça dando apoio aqui para o lance C5. Cavalo toma D7, dama toma D7 e agora cavalo A4. Mais uma peça segurando C5, vamos contar 1, 2, 3, 4. Olha que legal esse duelo aqui pela casa C5. Além de tudo, agora o cavalo está ameaçando aqui em B6 com duplo, né? As pretas têm que fazer alguma coisa em relação a isso. Dama D8. O que isso significa, gente?
Quando o jogador tem que fazer um lance defensivo, como dama D8, que não traz nenhuma ameaça, é um lance que simplesmente defende, a gente vê que as brancas agora ganharam a iniciativa, né? Então vamos ver como é que o Capablanca vai lidar com isso, né? A dama B3 foi jogado, tirando a dama da mesma coluna aí da torre. Cavalo D5. B5 aqui, olha que bacana. Então o Capablanca jogando de forma precisa. Se ele conseguir né, criar aqui um peão sozinho das negras, né, se trocar aqui esse peão e tudo mais, o peão de B6 vai ficar muito fraco, né? Então a ideia aqui do Capablanca é sensacional. C toma B5, continuou. Dama toma B5, torre A8. E agora esse cavalo aqui está cravado, né? Se não perde a torre. A torre vai para a coluna aberta, torre C1. Torre A5 atacando aí a dama, né? A dama ainda... o peão de B6 está muito bem defendido aqui pelo cavalo e pela dama. Dama C6 então foi jogado. E agora bispo em A3 atacando a torre. Aqui o Capablanca ele quer muito, né? Primeiro capturar esse cavalo aqui, depois capturar em B6. Mas ele tem que perder alguns tempos aí, dadas as ameaças aqui que o Alekhine vem fazendo, né? Agora a torre está ameaçada, a torre sai e mais um ataque agora em B6 e parece que a estratégia do Capablanca está dando certo, né? Existe uma sobrecarga aqui em B6, 3 ataques, 2 defesas, sendo que uma das defesas está capenga, né? Ela pode ser eliminada a qualquer momento. Bispo em F8 foi jogado e agora sim, bispo toma D5, eliminando um defensor de B6, torre toma D5 e aí cai o primeiro peão. Cavalo toma B6. O Capablanca está melhor. Conseguiu converter a iniciativa dele em vantagem material. Cavalo toma B6, ganhando um peão de vantagem e atacando a torre. A gente sabe que muitas vezes um peão de vantagem não é suficiente para conseguir uma vitória, né? Vamos ver como é que o Capablanca vai encaminhando essa partida aí. Será que ele vai conseguir converter essa vantagem numa vitória? Tem muito chão ainda para isso, né? Torre D6 aí atacando a dama e o cavalo. A dama B7, a dama tem que continuar defendendo aqui o cavalo, né? São 2 ataques. E não dá para você tentar defender aqui em outro lugar, né? Talvez B5 pudesse ser jogado, mas B7 parece ser um lance um pouco mais ativo, né? A partida seguiu com H5, quem sabe para jogar aqui um H4. Cavalo C4 com o tempo aí sobre a torre, torre D7 atacando a dama. E agora dama E4. Dama E4 segura aqui a descida do peão para H4. Torre C7 foi jogado, cavalo em E5, dama aqui em C8, colocando aí um domínio na coluna C, rei G2, e esse lance é muito bacana, né? Evitando perdas de tempo aqui, trocas e tudo mais, né? As pretas estavam ameaçando forçar uma troca com cheque, rei G2 não permite, agora se as pretas jogarem torre C1, você não é obrigado a trocar, você pode fazer outras coisas, e além do que, rei G2 segura a casa H3, poderia ser uma casa importante no futuro, caso esse peão saísse daqui, enfim. Rei G2 cumpre vários propósitos. E vale dizer que essa diagonal aqui, por enquanto, está tomada aqui pelo Capablanca. Ele não tem que se preocupar com isso agora. Bispo D6 foi jogado. Torre A1 ameaçando simplesmente torre A8, vencendo a dama, né? Então torre B7 foi jogado, fechando aqui essa diagonal, né? Tirando... agora as brancas não podem mais jogar torre A8. E agora o lance cavalo D3. O Capablanca não quer trocar peça. Ele sabe que se as negras conseguirem trocar todas as peças aí e conseguirem um final de repente com dama e peões contra dama e peões, muito provavelmente vai empatar. Né? Muito difícil você ganhar um final de dama e peões, a não ser que você consiga criar um peão passado, uma vantagem, enfim, cada posição é uma posição, né? Mas na teoria aqui, o Capablanca tem que evitar as trocas de peças e tentar criar ameaças. Quanto mais peças ele tiver no tabuleiro, mais ameaças ele vai conseguir criar. G6 foi jogado, torre aqui em A6 atacando o bispo volta lá para F8, torre C6 aí com ataque sobre a dama, torre C7 defendendo, e agora ele vê que vale a pena trocar na tentativa de criar um peão passado. A gente vai ver como é que é essa história aí. Torre toma C7, dama toma C7, cavalo E5 dando a casa D3 para a dama, se for preciso no futuro, para poder jogar com E4 e D5. Bispo G7 foi jogado, dama aqui em A8, cheque, rei H7, cavalo volta para F3, aqui você não pode deixar esse cavalo ser capturado e dobrar peões, né? Aliás, aqui vai perder um peão, né? Mas mesmo que você jogue um lance do tipo F4, isso aqui enfraqueceria demais o rei, né? Aí as pretas poderiam trocar e peão dobrado, muito provavelmente seria empatado, tá bom? Então cavalo F3 evitando aí esse tipo de situação. Bispo F6 foi jogado, dama em A6, e esse lance
bastante interessante. Aqui, se as pretas tentarem um ataque, por exemplo, com H4, as brancas podem jogar o bonito lance D5 e agora esse peão está cravado, ó. Senão vai cair o bispo, né? Então, dama em A6 é um excelente lance, que além de cravar esse peão e ameaçar D5, também ajuda a dama a vir aqui para D3 e jogar os lances que ele tanto quer jogar, que são os lances E4 e D5 e criar o peão passado. Essa é a estratégia do Capablanca, ele precisa criar um peão passado para tentar converter essa vantagem aí material numa vitória, né? A rei G7 foi jogado, dama D3, dama B7, colocando aí a dama na mesma diagonal aqui do cavalo, o cavalo está cravado, só que agora é E4, né? Tirando a cravada e dando apoio para a subida para D5. Dama C6, primeiro aqui com H3, dama C7, e agora sim, D5. E toma D5, E toma D5, e as brancas conseguiram aqui, o Capablanca foi bem sucedido em criar um peão passado. Vamos ver se ele vai conseguir levar isso ainda para mais vantagens. Dama C3 oferecendo as trocas, e agora o Capablanca aceita. Dama toma C3, bispo toma C3 e vamos olhar essa posição. É um final de 4 peões contra 3, bispo contra cavalo. Se as negras conseguirem trocar os 3 peões, vai sobrar bispo contra cavalo e um peão, é empate, tá? Por quê? O bispo sacrifica no peão, se for preciso, e rei e cavalo contra rei não dão vitória, é empate, não dá para dar checkmate, rei e cavalo contra rei. Então ainda é um final difícil, né? Se as pretas conseguirem, né, fazerem umas trocas aí, ou até mesmo sacrificar bispo para acabar com os peões das brancas, é empate. Vamos ver como é que o Capablanca joga aqui. Primeiro com rei em F1, rei F6, rei E2, bispo aqui em B4, cavalo D4, bispo aqui em C5 atacando o cavalo vem para C6 e olha só que legal essa estratégia aqui do Capablanca. Olha o murinho aqui que existe já na posição. O cavalo segurando aí as casas escuras, o peão segurando essa casa clara. O rei não consegue encostar nesse peão aqui de D5. A rei F5, quem sabe se ele conseguir vir para E4, né? Esse peão aqui vai ter problemas. Então aqui rei F3 e olha agora o muro. O rei segurando essa casa, o cavalo S, o peão S, o cavalo S. Mais um murinho aqui, o rei não consegue encostar. Olha o Capablanca jogando de forma genial aí. Rei F6 foi jogado, G4, H toma G4, H toma G4. E aqui o lance jogado foi rei G5. E com esse lance, o Alexander Alekhine começa a ter muitos problemas, né? Por quê? Aqui um lance como o bispo B6, provavelmente traria mais resistência para a posição, tá bom? Aqui não fica muito claro como é que as brancas vão conseguir melhorar essa posição, tá bom? Não é um plano fácil aqui, gente. Você pode até testar aí, botar essa posição para jogar contra o computador, ou botar num tabuleiro e ficar treinando. Não é fácil vencer isso aqui de brancas, tá? Só que depois de... opa, desculpa, pessoal. Vamos voltar lá. Acho que eu voltei muito, né? Eita. Pessoal, desculpe por isso. Isso aí eu vou cortar. Não é um final fácil, tá, pessoal? Só que depois aqui, ó, então de... E não é um final fácil, tá, pessoal? Só que depois aqui de rei G5, então... E não seria um final fácil isso daqui, tá, pessoal? Só que não foi jogado o bispo B6, foi jogado o rei em G5 aqui. E aqui, então, permite ao Capablanca realmente ficar muito bem na posição. Se você até quiser dar pausa e encontrar o lance que traz uma vantagem muito forte para as brancas aí na posição, vale a pena, tá bom? É um lance bem legal. E o lance jogado aqui pelo Capablanca, espero que você tenha encontrado, é o lance cavalo aqui em E5. E olha só o perigo agora. Os cavalos são muito perigosos em finais, os duplos de cavalo são mortais, né? E bom, aqui ele está ameaçando o peão de F7, né? E aqui, por exemplo, vamos falar, vou voltar o rei para defender. Acabou a partida, cavalo D7 cheque, dando um duplo aqui no rei e no bispo, né? Então complicado aqui a posição depois de cavalo em E5, né? Se eu jogar, por exemplo, F5, vou jogar F5 para trocar peão e tal. Bom, aqui D6 seria um lance vencedor. Olha só a situação, as pretas não podem capturar, senão o cavalo vem dando um duplo aqui, né? Então a posição é bem peculiar.
Vamos dizer que seguisse com F toma G4, cheque, lance intermediário, simplesmente rei G2 e essa posição é vitoriosa para as brancas, tá? Mais uma vez, se capturar o peão, o cavalo vai dar um duplo, pegar o bispo. Se continuar, por exemplo, com bispo B6 para segurar a casa de promoção, simplesmente D7, rei F5, cavalo C6 e agora esse peão vai ser promovido, não tem jeito. Bispo C7, peão promove, bispo toma e cavalo toma. E agora, esse cavalo, o lance todo é que agora as brancas não podem de jeito nenhum trocar peão, né? Elas têm que manter, esse peão vai ser o hero da partida, né? Esse peão é quem vai ser promovido aí, né? Então você tem que guardar esse hero aqui e tentar criar dificuldades com o cavalo aqui. Então, por exemplo, rei F4, cavalo cheque, rei E5, cavalo ameaçando aqui em G6, rei F5, por exemplo, rei G3, rei G5. E agora, uma manobrinha bem instrutiva aqui, cavalo toma G6, poderia ser jogado. E depois de rei toma G6, rei toma G4. E esse é um final vencedor aqui para as brancas, tá? Por exemplo, rei F6, rei F4, as brancas têm a oposição. O conceito de oposição, elas se colocam à frente aqui do outro rei separado por uma casa. E por exemplo, rei E6, aqui o bonito lance rei G5, se rei F7, rei F5, se rei E7, e essa posição, acho que vale a pena a gente perder um tempinho nesse final aqui, para estudar um pouquinho o conceito de oposição, né? Se você jogar o lance F4, empata, tá bom, gente? Então tem que saber jogar o lance certo aqui é F3. Pô, tem diferença jogar F4 e F3? Total, tá bom? Total diferença. F4 empata e F3 vence. Então aqui o lance é F3, tá, gente? Cuidado, tem que estudar finais. Por quê? Agora se rei F7, agora sim F4 e as brancas ganham a oposição. O que isso significa? O rei agora das negras vai ter que se mexer, seja para G7, seja para E7, e uma das duas casas vai vagar, ou F5 ou G5, ou E6 ou G6, tá bom? Então aqui, por exemplo, rei E7, rei G6, e aí depois de rei F8, rei F6. Bom, rei na sexta, quando o peão rei e peão contra rei, rei na sexta horizontal ganha sempre, exceção, peão da torre, tá bom? Mesmo com o rei na sexta, se o peão for da torre, é empate sempre, tá? Se o rei estiver no domínio aí da casa de promoção do peão. Então depois de rei F6, rei na sexta ganha sempre. Rei E8, rei G7, rei E7 e agora o peão vai subir aqui. O rei está dando apoio para essas três casas, tá bom? Aqui é o final vencedor. Tá bom, gente? Então tomem cuidado aqui nessa posição. O lance vencedor é F3 e não F4, tá? F4 levaria para o empate, tá bom? F4, rei aqui F7 e agora as negras têm a oposição. Não adianta você ficar mexendo o seu rei aqui, você não vai conseguir entrar na posição. Vou subir peão, aí não adianta mais. Essa posição aqui é de empate, tá bom? Aqui as pretas têm que saber empatar, né? Tem que jogar o rei F8 aqui. Outro detalhe de final, se jogar rei E8 perdem, tá? Mas aqui se jogar rei F8 empata. Tem diferença? Tem muita, né? Aqui se o rei vem pra cá e der cheque, agora as brancas, se quiserem defender o peão, tem que jogar aqui e é empate por afogamento. Só um detalhe aí de finais, tá bom? Para quem estiver estudando finais aí, vale a pena esse detalhe todo aí. Então por isso que depois de cavalo em E5, vamos voltar para a partida, né? Não dá para jogar rei F6, não dá para jogar F5. O lance de jogada aqui foi o bispo D4 atacando aí o cavalo e agora tá caindo o peão de F7, né, gente? Cavalo tá em F7, cheque, rei F6, cavalo D8. E aqui mais uma situação perigosa, né? Se o rei vier atrás do cavalo, cavalo C6 dando um duplo, né? Se o rei vier para E5, o cavalo também pode dar duplo e deixa esse peão aqui, tá? Porque o rei aqui vai estar muito mais próximo desses outros peões e vai ser um final ganho, por exemplo, aqui, tá, gente? Só para ilustrar. Cavalo C6 cheque, rei toma, cavalo toma e rei F4, um final vencedor aqui para as brancas, tá bom? Então, complicada a posição depois de cavalo toma F7, rei F6, cavalo D8. O lance jogado foi bispo B6 atacando o cavalo e o cavalo vem para C6 e mais uma vez a gente tem um muro. A diferença é que agora o Capablanca tem 2 peões a mais e não um peão a mais. A partida segue com bispo C5, rei F4, bispo... olha só que bacana, né, gente? Comentar esse lance aqui. O bispo está escravizando o rei aqui, defendendo em F2, e o Capablanca calcula muito bem aqui e vê que dá para jogar rei F4, deixando o peão de F2. Bispo também F2, G5, e olha só, né? Por conta dessa parede aqui, o rei só tem essas duas casas. Rei F7 foi jogado, cavalo E5 cheque, e esse lance atacando também o peão. E aqui não dá para jogar rei G7, olha como finais são legais, né? Por conta de D6, e aqui bispo B6, D7, e depois de um lance como o bispo C7,
Dá para se jogar vários lances aqui, são possíveis. Por exemplo, rei G4, rei F8, cavalo toma aqui em G6 com cheque, rei G7 e rei F5. Um final vencedor aqui para as brancas, tá bom? Então por isso que depois de cavalo E5 cheque, aqui o Alekhine não ficou tentando defender, ele veio para E7. A partida seguiu com cavalo, toma G6 cheque, rei D6, ameaçando aqui esse peão. E agora se as negras conseguirem capturar esse peão, é empate praticamente, porque as negras vão conseguir sacrificar o bispo no peão. E aí é empate, tá bom? Então não pode deixar esse peão ser capturado. Rei E4, bispo G3 foi jogado, cavalo em F4, e aqui propondo, né, uma simplificação para o final. Aqui se as negras capturarem o cavalo, esse final é vencedor para as brancas. Simplesmente rei toma e G6, tá bom? Aí não tem como evitar o rei chegar na cesta horizontal. E como a gente viu, o rei na cesta ganha sempre, né? Rei G6, só aqui uma possível sequência. E esse final seria vencedor aqui para as brancas, tá bom? Então por isso que depois de cavalo F4, o Alekhine não capturou o cavalo. Rei E7, olha que final incrível, né, gente? Rei E5, bispo em E1, D6 cheque, rei D7, G6 agora subindo com outro peão, bispo B4, e agora esse peão está atacado duas vezes, né? O que fazer, né? Simplesmente aqui rei D5. Esse peão pode ser capturado, não tem problema, desde que não seja com cheque, tá? Então por isso que o rei veio aqui para D5. Se esse peão for capturado agora, simplesmente G7 e ninguém segura esse peão, ele vai ser promovido, tá bom? Então, isso será um final vencedor aqui para as brancas. Então por isso aqui que depois de rei D5, o rei ainda tá ali ping-pong, né? Indo de um lado pro outro, tentando segurar aí os dois peões. Mas depois de D7, bonito lance aqui do Capablanca, o Alekhine abandonou. Uma posição muito bonita realmente, né? Aqui não dá para capturar em D7, senão esse peão vai avançar e não tem o que fazer. E agora esse rei não vai conseguir segurar esses dois peões, né? Não tem o que jogar aqui realmente. Rei G7, simplesmente rei E7, G7 e não tem o que fazer, né? Não dá para segurar esses dois peões. Se o rei vier para cá, esse promove. Se o rei ficar, esse promove, né? Então não tem o que fazer. Caramba, gente! 4-3, né? O Capablanca conseguiu, então, uma esperança agora. Começa a se reavivar dentro do Capablanca. Afinal de contas, 4-2 não é uma situação confortável no match. O primeiro a chegar a 6 é o campeão mundial. 4-2, se ele perdesse essa, ficaria 5-2. Estaria muito complicado. Venceu, então, 4-3. E o match, então, continua, pessoal. Aqui tudo pode acontecer nesse grande duelo. José Raul Capablanca contra Alexander Alekhine. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu!